Olá, imbatível, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gustavo, sou bacharel em Direito, especialista em Neurociência, bacharelando em Psicanálise. E aqui nós falamos sobre neurociência aplicada ao seu concurso público, certo? E aqui, olha, é o canal, minha rede social, e aqui para você se inscrever no canal, ativar o sininho. E vamos fazer um acordo aqui, deixa seu like. Se o vídeo no final não te ajudar em nada, você tira o seu like, certo? Bom, hoje nós vamos tratar sobre algo importantíssimo para o seu concurso, que é como lidar com a grande quantidade de materiais. Eu trago 5 estratégias para você lidar com esse material, certo? Só que antes disso, nós vamos de vinheta. Bom, neurociência aplicada a concursos públicos. É assim que nós tratamos a nossa mente. É assim que nós fazemos o nosso aprendizado, inserindo neurociência. E hoje nós vamos falar sobre aquele tema que tem pegado muitos alunos de surpresa, que é a gestão de grande quantidade de materiais. Você já se sentiu assim? Você pega o edital, vê aquele conteúdo programático ali enorme e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você não consegue lidar com a grande carga de materiais, você não consegue gerir o tempo, você acha que você não vai aprender nada, que você vai ter dificuldade. Só que não é bem assim, sabe? E hoje eu vou trazer para você 5 estratégias para você lidar com isso. São estratégias que foram idealizadas por Barbara Oakley. Nós vamos falar sobre isso agora. Então, 5 estratégias para gerenciar grande volume de conteúdo. E quem que trouxe essa ideia aqui? Quem trouxe a ideia foi essa moça aqui, a Barbara Oakley. Ela é uma matemática, ela é uma neurocientista, é uma doutora, e ela tinha muita dificuldade com a matemática, muita dificuldade com outras matérias. Tanto é que ela escreveu esse livro aqui, olha, Aprendendo a Aprender, como ter sucesso em matemática, ciências e em qualquer outra matéria. Quem vê a história dela, ela é uma pessoa comum, assim como eu e você. Só que ela teve muita dificuldade para aprender a matéria. E como ela teve essa grande dificuldade para aprender a matéria, ela traçou algumas estratégias para melhorar o aprendizado dela. E essas estratégias eu trago aqui para você para gerenciar grandes volumes de estudo. E a primeira estratégia é a leitura ativa. Transformação de informação para conhecimento. Transformar informação em conhecimento. E como que a gente faz isso? Bom, em vez de simplesmente ler o texto, a Bárbara, o que ela fazia? Ela interagia com o material. Ela fazia perguntas sobre o texto, fazia anotações na margem do texto ali. Isso ajudava muito. Porque não são anotações qualquer também, não é copiar o texto. Ela anotava aquilo que ela entendia. Até mesmo porque, quando ela entendia de forma errada, depois ela ia lá e corrigia o entendimento dela naquela margem do texto. Isso facilitava demais a vida dela. Então, quando nós fazemos uma leitura ativa, quando nós ativamos o nosso cérebro, em vez de simplesmente ficar lendo e relendo material, nós começamos a integrar, interagir com o material, isso nos ajuda demais. E ela aprendeu que isso ajuda a manter o foco e entender conceitos mais complexos. Então, a pessoa fala assim, eu não tenho foco, eu tenho dificuldade de manter o foco, eu não consigo. Mas olha, preste atenção, faça uma leitura ativa, interaja com o material, comece a interagir, a integrar, a criar conceitos ali, sem ficar lendo por ler. Porque assim você vai conseguir entender conceitos mais complexos. Assim, Barbara Oakley o disse. Ela disse o seguinte, a leitura ativa transforma a passividade em uma conversa com o texto, tornando o aprendiz muito mais eficaz. Aliás, tornando o aprendizado muito mais eficaz. Ou seja, se você consegue fazer uma leitura ativa ali, ou seja, integrar ali, deixar de ser simplesmente receber informações, mas também começar a elaborar, pensar, usar a criatividade, as funções mentais superiores, né? A criatividade, o raciocínio lógico, o pensamento crítico e também fazer aquelas anotações de conceitos, não copiar, tá?
fazendo anotações de conceitos, aquilo que você entendeu daquele parágrafo, daquela página. Isso vai transformar, vai te aumentar o seu foco e vai fazer com que você entenda conceitos complexos. A segunda estratégia, elaboração de resumos. É uma arte de sintetizar, não é arte de copiar, tá bom? Não é arte de copiar. Muita gente fala assim, eu vou resumir, eu vou copiar tudo. Pô, isso aí não é sintetizar, tá bom? Após cada sessão de estudo, o que a Barbara Oakley disse que fazia? Ela escrevia resumo dos conceitos-chave, com suas próprias palavras. Só que, o que o aluno pensa? Poxa, mas é muito difícil, meu Deus, porque isso aqui vai atrapalhar o meu aprendizado, eu vou demorar para aprender. Bom, gente, quem disse que você tem que aprender rápido? Você tem que aprender com eficiência, com qualidade. E aprender com qualidade, muitas das vezes, vai estar distante da rapidez. Vai estar distante da rapidez. A gente sabe que quem ganhou a corrida foi a lebre ou foi a tartaruga? Então é isso. Não quer dizer que você tem que ser lento, tá bom? Você tem que ser eficaz. O que é? Juntar a qualidade, a rapidez, né, com a qualidade. E isso nem sempre está ligado à só rapidez. Então, ela fazia esses resumos dos conceitos-chave, aqueles conceitos-chave com as próprias palavras. Agora, muita gente me pergunta, poxa, professor, eu tenho dificuldade com palavra-chave. Bom, palavra-chave você vai achar no texto. Agora, os conceitos, as suas próprias palavras são suas. Por exemplo, eu gosto de música. Então, as palavras que mais estão voltadas para mim são música. Então, às vezes, eu faço alguns resumos de conceito ali, usando as pautas musicais, usando alguns conceitos de música, porque eu sou músico. Então, isso para mim é muito mais interessante. Ela disse que isso ajudava a consolidar o aprendizado e facilitava a revisão. É claro, porque se você está resumindo ali com suas próprias palavras, se você está criando, consolidando ali, criando ideias, se você está elaborando, usando a criatividade, isso vai ajudar a consolidar o aprendizado, isso é fato. E outra, quando você cria isso, você facilita a revisão. Eu vejo muita gente falando assim, não fica criando resumo não, você vai vender? Não tem nada disso, não tem que você vai vender resumo. É porque você criando o resumo ali, automaticamente, isso ajuda. Isso ajuda. Claro que existem técnicas hoje no nosso mundo atual, por ele ser muito dinâmico, que pessoas não fazem resumos, não fazem questões e aprendem muito bem. Só que elas gastam muito tempo elaborando. Eu tô falando que ela tá errada? Não, eu tô falando que é uma outra técnica, um outro formato que eu acho muito bacana, que ao invés de fazer, escrever, a pessoa elabora, ela cria, ela faz uma criatividade, ela pensa, ela traz exemplos e demora mais, mas ela aprende também com mais qualidade, porque ela fica criando lembranças ali, certo? Bom, e o que a Barbara Oakley disse sobre tudo isso? Ela fala que criar resumos é como construir pontes entre o que você lê e o que você entende. Bom, agora, tem gente que prefere não criar essas pontes. E ao não criar essas pontes, como é que as informações vão atravessar da memória de trabalho para a memória de longo prazo? Aí fica difícil, né? Então, qual que é a ideia? Criar resumos com as suas próprias palavras, construir com a criatividade. Isso vai fazer com que você entenda. Se olha, eu li, eu entendi. Eu li, eu entendi. Isso vai fazer um contraste entre o que você leu e o que você entendeu. Se você não entendeu, você não vai resumir. Concorda? Então, vamos lá. A nossa terceira estratégia é criação de mapas mentais. Bom, a Barbara Oakley falou que é visualização do conhecimento. E existem muitos estudos hoje falando que texto e imagem é muito melhor do que revisão, reler texto, fazer questões, porque você usou várias áreas do seu cérebro ali, não somente o sinestésico, mas se você usou várias áreas do seu cérebro para você aprender. Usou várias áreas do seu cérebro ali para você aprender. Então não é só semântica, mas você usou semântica, sinestésica, você usou a criatividade, porque você vai ter que elaborar você faz o texto e elabora um mapa, elabora um desenho daquilo, certo? E ela falou que desenhava diagramas e conectava conceitos relacionados, criando uma visão, olha aqui, uma visão visual do conteúdo. Legal, né? Uma visão visual do conteúdo. Literalmente, isso foi o que ela disse. Uma visão visual do conteúdo. Porque você pega ali conceitos, chave ali, e vai relacionando, sabe aqueles conceitos que parecem iguais?
Só que tem umas mini diferenças, ou até mesmo conceitos que vocês podem aqui comparar. Olha, esse aqui tá ligado a esse conceito também. Em direito constitucional, às vezes, ele é muito... Como o direito constitucional é muito conectado com outras matérias, direito penal, direito tributário, você pode fazer isso, essas conexões de direito constitucional com direito penal, com direito tributário, que dá certíssimo. Bom, tá, repetiu, né? Mas vamos lá. Visualizar as relações entre diferentes tópicos, lembrar os conceitos de maneira mais organizada e intuitiva. Esses são os benefícios. Visualizar relações entre os diferentes tópicos, lembrar os conceitos da maneira mais organizada e intuitiva. Quando você cria mapas mentais ali, você está fazendo relações entre tópicos. Essa visualização vai facilitar para você na hora de lembrar dos conceitos de forma mais intuitiva. Então você vai, isso aqui estava no meu mapa mental, isso aqui eu criei um desenho para isso. Tem um conceito muito legal que chama matemas, né? Não tem. É uma forma que Jacques Lacan, ele produzia os seus materiais. Então ele criava certas matemas, certas palavras, certos símbolos que ajudavam a lembrar de conceitos. Isso é muito interessante. Isso pode te ajudar na hora de lidar com grandes materiais, grandes conteúdos. Ela dizia o seguinte: mapas mentais são como GPS do seu estudo. Olha que legal. Vai te guiar, você não vai ficar perdido. Mapas mentais são como GPS do seu estudo. Isso é o que Barbara Oakley dizia a nós. Certo? A nossa quarta estratégia é a prática intercalada, ou seja, alternar assuntos. Olha, tem uma gama de estudos referentes à prática intercalada. Chama interleaving. O que os neurocientistas falam? Ele fala assim que o cramming, que é estudar tudo de uma vez, numa maratona de estudo, é improdutivo. É muito ruim para o seu cérebro. O legal é intercalar tanto assuntos, tanto questões, tanto prática. Intercalar, por exemplo, você está lendo direito constitucional, intercala com direito penal, com direito financeiro, com direito tributário, intercala com português, intercala com raciocínio lógico. O seu cérebro gosta de desafio cognitivo. Bom, o que é isso? Consiste em alternar entre diferentes assuntos em vez de focar, como eu já disse, né? Focar em um único tópico por longos períodos. Porque a gente tem disso, né? Não, eu vou focar só aqui no que eu gosto, né? Que eu tenho facilidade. Beleza. Eu acho legal você focar naquilo que você tem facilidade, naquilo que você tem o seu ponto forte. Porque automaticamente o seu ponto forte vai puxar o seu ponto fraco, né? A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Mas a questão toda é que você precisa de focar em tudo. Aquilo que você tem um ponto fraco, o que você tem que fazer? Dar um foco. Qual que é o foco? O foco é de ter mais atenção, se dedicar mais a ele, tá bom? Certo? E isso, qual que é o benefício disso? Evita esgotamento mental. Melhora a retenção a longo prazo, porque o que você quer, estudante de concurso, para fazer concurso público, você quer melhorar a sua retenção a longo prazo, porque na hora da prova você quer que a memória de trabalho vai lá, busca a memória de longo prazo, toma aqui, escreve aí na matéria, na prova. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E isso melhora a sua retenção de longo prazo. Entenderam aí? Vamos lá. Essa prática intercalada, como diz a Barbara Oakley, ela disse o seguinte: a prática intercalada mantém seu cérebro sempre ativo e pronto para fazer conexões em diferentes áreas de conhecimento. Ou seja, você vai estar sempre fazendo conexões, seu cérebro não vai parar. Só que você precisa fazer pausas, né? Faça pausas. Sabe, se você não quer usar o método de Pomodoro, use a técnica de Neuropower Sprint. Neuropower Sprint é uma técnica que eu ensino aqui. Vai aparecer num card aqui do conteúdo, certo? Ou então vai estar aqui embaixo, eu vou na nossa descrição. Neuropower Sprint é uma técnica, é um aperfeiçoamento da técnica de Pomodoro e do efeito Zeigarnik. E eu mesmo idealizei, misturando esses conceitos, e ficou muito legal e meus alunos usam muito, certo? Quinta estratégia: autoavaliação contínua. Ninguém quer se autoavaliar. Você quer fazer questão, né? Mas autoavaliação não. Questão eu faço, mas autoavaliação não. É um leão para fazer questão, para fazer autoavaliação é um gatinho. Vamos lá. Identificando áreas de foco. Autoavaliação é para isso, identificar áreas de foco. Professor, mas eu vou ter que focar só na área fraca? Não.
você vai manter um foco abrangente. Só que, quando aparecer sua área fraca, o que você vai fazer? Poxa, isso aqui é um ponto que eu preciso me aperfeiçoar mais em quê? Poxa, eu tô tendo dificuldade na minha área, na área fraca, nesse ponto aqui. Por exemplo, raciocínio lógico, eu tenho dificuldade em regra de 3. Cálculo de volume de triângulo, por exemplo. Então, você tem que ter atenção nisso. Buscar mais conhecimento e mais sabedoria. Buscar mais informações sobre esse ponto. Certo? Vamos lá. Como é que ela fazia? Ela fazia testes. Ela se testava regularmente praticando a recuperação ativa e fazendo questões. O que é recuperação ativa? Recuperação ativa é se lembrar, lembrar do conteúdo. E o que é lembrar? Lembrar é reconstrução ativa. Enfim. O que os neurocientistas falam sobre isso? Que a lembrança, quando você começa a construir de forma ativa aquilo que aconteceu no seu dia, aquilo que você estudou, você está melhorando a sua capacidade cognitiva. E assim você vai estar mais esperto, você vai estar melhor preparado para uma prova que vier a perguntar sobre qualquer outro conteúdo. Então, o que é interessante você fazer no final do dia? O que eu fiz hoje? Você pensa, o que eu fiz hoje? Deixa eu pensar. E reconstrói o dia. Isso é muito legal. Faça isso também com o seu material. Faça uma recuperação ativa. O que eu vi hoje? Faça um sumário do que você viu hoje. No meu material, no meu conteúdo, do método de aprendizagem guiada, por isso é MAG, tá? Método de aprendizagem guiada. O que eu faço meus alunos? A cada dia de estudo, eles têm um cronograma. E esse cronograma tem lá um sumário. E no final, o sumário, ele vê aquilo que ele aprendeu. E isso é legal, porque ele vai lembrar. Ele vai ler o sumário e vai, poxa, eu li isso, eu vi isso. Mas de forma atenta, sem ficar dando chapéu em você mesmo, tá? Bom, qual que é o benefício de você fazer essa última estratégia nossa? Porque isso ajusta o foco, encontra pontos fortes e pontos fracos. Como eu já disse, olha, tem um livro que fala Descubra seus pontos fortes. Fala porque você não pode focar literalmente nos seus pontos fracos. Porque se você descobrir os seus pontos fortes, automaticamente seus pontos fracos eles vão vir juntos. Mas no conhecimento, na área do aprendizado, o que você tem que fazer? Você não pode largar os seus pontos fortes de mão, não larga. Porque senão vai virar fraco. Pega os seus pontos fortes, estuda eles também. Mas os pontos fracos, você fala assim, especifica qual o pontinho do ponto fraco eu tenho que melhorar. Porque assim você vai ter uma melhor capacidade de elaborar ali, entender, poxa, olha, eu tô errando nisso. Minha dificuldade é essa. E a Barbara Orca, ela fala assim, olha, a autoavaliação é como um feedback instantâneo que orienta seu próximo passo no estudo. Bom, eu tenho outra coisa para falar para vocês. Você que fica fazendo simulado e questões, preste bem atenção. Se você faz questões, responde X e passa para a próxima questão, você não está fazendo nada. Nada de demais. Que os outros 90% dos candidatos a concurso público também fazem. Eu fui aprovado 2 vezes seguidas em concursos difíceis. O que é que eu tenho a dizer para você? Como é que eu fazia a questão? Marcava a questão A, se ela era a incorreta, eu explicava por que ela era incorreta. E onde que estava em qual matéria que estava. Essa questão incorreta, eu podia achar ela. Qual que era o ponto de erro dela? Aonde que estava na matéria? E a questão correta, o que eu fazia? Por que ela estava correta? Eu justificava. Depois voltava ao lado da questão e fazia assim, olha, essa questão cobrou isso, isso e isso. A ideia da banca é essa, a ideia da questão é essa. E assim, eu estava preparadíssimo para as provas. E outra coisa, eu criava minhas próprias questões, tá? Eu criava porque eu tinha dúvidas sobre o material e criava minhas próprias questões. E aí? Leitura ativa, elaboração de resumos, criação de mapas mentais, prática intercalada e autoavaliação contínua são as 5 estratégias para que você melhore cada vez mais o seu aprendizado em concursos públicos. Então, gostou do conteúdo, gostou do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, certo? E não deixe de me acompanhar aqui na rede social, aqui no Instagram, tá bom? Nos vemos na próxima segunda-feira, quando nós temos vídeo aqui no canal, segunda e quarta, certo? Nos vemos na próxima segunda-feira com mais vídeo ensinando sobre neurociência aplicada a concursos públicos. Imbatíveis, até a próxima!